Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo esteja presente em cada coração. Que o Espírito Santo nos dê compreensão da palavra do Senhor nosso Deus. Eu te convido a vir meditar comigo na palavra de Deus, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 24, e o versículo 1 a seguir, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nos diz a palavra de Deus. Mostrou-me o Senhor 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em exílio para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, ferreiros de Jerusalém. Um cesto tinha figos, e muito bons, como os figos temporãos, mas o outro figos tão ruins que não se podiam comer, de tão ruins que eram. Perguntou-me o Senhor: que vês, Jeremias? Respondi: figos, os figos bons, muitos bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a minha palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a esses figos bons, assim olho com favor aos de Judá, levados em exílio, e que enviarei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a essa terra. Eu os edificarei e não os destruirei, os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se converterão a mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que não se podem comer, de ruins que são, certamente assim diz o Senhor. Do mesmo modo, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, o resto de Jerusalém, que fiquem nesta terra, quer habitem na terra do Egito. Farei que seja espetáculo horrendo, calamidade para todos os reinos da terra, vergonha e provérbio, zombaria e maldição, em todos os lugares para onde os lancei. Enviei entre eles a espada, a fome, a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Glórias a Deus, exaltado é o nome do Senhor, nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor deu uma visão para Jeremias. Ele contemplou 2 cestos de figo. Um tinha figos bons, muitos bons, como os figos temporãos, e o outro tinha figos ruins, muito ruins, que não se dava para comer. E o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, o que vê? Então ele disse: eu vejo um cesto de figo bons e outro cesto de figo ruins. O Senhor disse: como os figos bons, assim eu farei com aqueles que forem em cativeiro. Farei voltar a este lugar. Eu usarei de misericórdia, assim como o cesto de figo bons, O Senhor diz: com esses figos bons, eu olho com favor, com misericórdia, com piedade. Então, com aqueles figos, aquele cesto de figos que representavam aqueles que o Senhor estava olhando com piedade e com misericórdia para fazer eles voltarem do cativeiro. E aquele cesto ruim, de figos ruins, que não prestavam para se alimentar, o Senhor ia fazer vir sobre eles vergonha, calamidade e dor. Então, representando os figos como sendo pessoas boas e pessoas más, pessoas justas e pessoas ímpias, pessoas que eram fiéis e pessoas que eram infiéis. E eu quero meditar juntamente com você, que está disponível para ouvir a voz de Deus através da palavra do Senhor,
porque a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a própria boca de Deus falando conosco. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco através da sua poderosa palavra. E eu te convido a vir comigo meditar nesta palavra. Então vamos meditar. Há figos na figueira? Figos no dicionário português é substantivo masculino. Infrustância comestível da figueira, formada por toda a inflorescência, que se torna carnudos depois da fecundação. Figueira no dicionário português, substantivo feminino, angiospermas design, comum das árvores do gênero Ficus da família dos moráceas, cacto arbóreo de até 6 metros, de tronco ereto e armado de espinhos, flores solitárias e bagas globosas comestíveis. Na Bíblia, o significado de figos, originário da região do Mediterrâneo, o figo é consumido desde a antiguidade. Ele já era citado na Bíblia, onde representa prosperidade e segurança, por ser uma árvore de frutos, muito nutritivo e econômica nos tempos antigos, também representando justiça. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas da figueira, e fizeram para si aventais. Então a palavra de Deus fala que pela primeira vez foi citado a figueira, quando foi feito para Adão e Eva aventais, para eles se tamparem com as folhas daquela figueira, porque eles descobriram que estavam nus diante do Senhor, porque comeu do fruto proibido e foram abertos seus olhos, então eles perceberam que estavam nus. Então o que eles fizeram? Eles fizeram aventais das folhas da figueira. Então, pela primeira vez, aonde a figueira é mencionada. E a figueira como sendo uma veste de folhas para tampar a nudez do homem. Muitas das vezes as pessoas querem esconder o seu pecado. Muitas das vezes ele quer abafar o seu erro. E isso é um grave erro que nós temos, irmãos. Muitas das vezes não admitirmos os nossos erros. Porque a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que continua no seu pecado, que continua no seu erro, ele cai em desgraça, ele cai em muita tentação, porque ele persiste no seu erro. Mas aquele que confessa o seu pecado e abandona, ele alcança grande misericórdia da parte de Deus. E Adão e Eva, eles descobriram o pecado. Então, o que eles fizeram? Correram e pegaram folhas da figueira e fizeram para si veste para se cobrir. Fizeram aventais para se cobrir. Então, não adianta tapar o sol, com a peneira, que nem diz aquele ditado. Não adianta querer esconder atrás das folhas, porque a Bíblia fala assim que o Senhor tem o seu olhar como chamas de fogo. E o Senhor contempla os maus e os bons. O Senhor contempla todas as coisas sobre esta terra. Então, aquele que confessa diante de Deus, ele alcança a misericórdia. Se ele confessa e ele abandona o seu pecado. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 a 9. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de abismo, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundantes de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez,
e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás os cobre. Então, a promessa de Deus é ao povo de Israel, ao povo que saiu do Egito, que o Senhor ia introduzir na terra que mana leite e mel, na terra de figueiras, de romeiras, de oliveira, de videiras, na terra que haveria grande abundância. Então, o Senhor é aquele que tem poder de nos introduzir, né, na terra que mana leite e mel, na terra que tem figueiras, que tem videiras, oliveiras, romeiras. O Senhor é aquele que tem poder de providenciar na nossa vida e de nos trazer abastança, de nos trazer o suprimento, de nos trazer o alimento, de nos conceder as nossas necessidades. Porque todos nós precisamos do socorro de Deus, precisamos que o Senhor nos alcance graça para vivermos a cada dia e termos as nossas necessidades supridas diariamente pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece a nossa necessidade. Então, eu não sei qual a sua necessidade. Uma coisa eu sei, que o Senhor conhece todas elas. E é o Senhor que nos concede, né, a nossa vitória. O Senhor é aquele que nos concede a maior abastança. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel, prometendo introduzir numa terra que tinha tudo quanto eles necessitavam. Então, o Senhor conhece a sua necessidade. Ele sabe tudo quanto você precisa. E no momento certo, o Senhor entregará nas suas mãos. Se você tão somente confiar no Senhor e continuar buscando a sua paz. Porque a nossa dependência de Deus nos revela que a nossa necessidade é suprida por Ele. É Ele que pode suprir a cada dia, a cada manhã, a cada instante. O povo de Israel cria que o Senhor ia colocar ele na terra, a terra que tinha figueira, romeira, oliveira, abundância. Então, o Senhor é aquele que pode entrar com maior abastança na nossa vida. Se nós crermos e permanecermos e continuarmos no propósito divino. Porque só o Senhor pode fazer produzir a figueira na nossa vida, pode fazer acontecer na nossa vida, só o Senhor pode fazer as coisas ter aquele acesso que nós precisamos e que nós necessitamos. Porque muitas das vezes nós encontramos quantas dificuldades, quantas barreiras, quantos impedimentos, mas é promessa de Deus que não vai faltar, que o Senhor vai preparar, que o Senhor vai prover. E o Senhor prometeu ao povo de Israel, que o Senhor ia introduzir o povo numa terra farta, cheia de abundância. Então, creia, nós estamos lutando para entrar na terra prometida. Nós estamos lutando, porque a Bíblia fala assim, quantas batalhas e quantas aflições na vida do servo de Deus, naquele que é peregrino nessa terra e busca a nova terra, a terra prometida. Sabemos que nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós aguardamos e esperamos no Senhor. O Senhor prometeu a Moisés e a todo o povo. Deus disse, o teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fonte, de abismo, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vidros, de figueira, de romeiras, terra de oliveiras abundante, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Então, eu não sei a sua necessidade, mas o Senhor é o nosso provedor. O Senhor proverá para si. O Senhor é aquele que a cada dia Ele prepara, Ele entra com providência. Então, creia, não duvide da providência de Deus para a sua vida. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães
2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre o jumento. Então Abigail se apressou a levar tudo aquele sofrimento ali para Davi e os seus homens, para que a sua casa não fosse destruída nem aniquilada. Ela levou isso como oferta para que eles pudessem se alimentar: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figo, e os pôs sobre o jumento. Então ela preparou as pastas de figo que ela já tinha ali, preparou tudo, colocou no jumento e levou ali para Davi. Irmãos, é um segredo muito grande. É quando a pessoa se dispõe a dar. Aquele que dá, ele recebe. E a Bíblia diz assim que o Senhor ama quem dá com alegria. Dá não porque tem necessidade. Dá não porque quer receber. Dá não porque quer fazer ali um cambalacho. Dá não porque quer fazer uma troca, mas porque tem prazer em ajudar. E que Deus te abençoe e que Deus coloque nas suas mãos com abundância, para você ter com abundância para ajudar aquele que necessita, para ajudar aquele que precisa, para ajudar aquele que Deus colocar no seu caminho e que Deus colocar no seu coração, porque bem-aventurado é aquele que dá e dá com uma alegria. Números 13, versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, e com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então, quando eles foram espiar a terra, eles espiaram a terra e viram que lá tinha romãs, tinha figo, e até um cacho de uva enorme, que precisou 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Era fruto que a terra dava, produzia bons frutos. Então, creia que Deus vai te alcançar a graça para você colher os frutos também. Aqui eles trouxeram aquele cacho de uva enorme, trouxeram romãs, trouxeram os figos. Então, vai acontecer de você ter essa graça de Deus, de também poder desfrutar do fruto. E se tem figo na figueira, tem fruto. Tem fruto. E você precisa desfrutar o fruto. E Deus vai prover a oportunidade de você gozar os frutos, de você se beneficiar do fruto, de você também poder se alegrar com o fruto. Porque imagine a alegria desses espias levando esses frutos que viram com os seus próprios olhos, que contemplaram e puderam levar a sua mão e trazer, encher ali a vasilha, o bornal, sei lá o que eles, aonde eles puseram, e levar como uma demonstração das novidades da terra, dos frutos que haviam na terra. Então, coisa maravilhosa é quando se tem o prazer de pegar os frutos na mão. E que Deus te alcance essa graça, que você possa encontrar figo na figueira, que você possa encontrar, que Deus possa te beneficiar, que Deus possa abrir para você essa oportunidade de se alegrar com os frutos, de encher as suas mãos de frutos e demonstrar quão grande é Deus e quão maravilhoso é o seu nome e quão poderoso Ele é para nos dar do fruto. Fruto. Porque o fruto é a prova de que há a bênção. A bênção vem através do fruto. Então, muitas das vezes você olha e fala: Senhor, tem misericórdia, eu preciso a minha bênção. Eu preciso a minha vitória. Eu preciso alcançar o meu objetivo. Eu preciso frutificar. Eu preciso florescer. Eu preciso colher. Eu preciso ter algo de Deus na minha vida.
E as coisas de Deus, irmão, é algo tão impactante, é algo que preenche a nossa vida. Não seja uma figueira vazia, uma figueira que não tenha produção, mas que Deus possa te alcançar graça para ver frutos, para que esses frutos possam servir de bênção e que muitos possam ser abençoados através de você, através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqueles espias levaram uma prova daquilo que eles viram, que eram os frutos, né? Então, os frutos é a prova, né? Porque a Bíblia fala assim que a vara de Arão, ela floresceu, ela frutificou e ela deu fruto, como prova de que ele foi escolhido pelo Senhor. Então, se Deus te escolheu, se Deus tem na sua vida, você tem que produzir o fruto. É necessário, é uma necessidade que nós temos de produzir os frutos. Os frutos é necessário na nossa vida. Então, quantas vezes nós necessitamos de colher os frutos, de pegar os frutos, de receber nas nossas mãos, de tocar com as nossas mãos e de pegar aquilo que é nosso, que o Senhor nos entregou. Mas para isso nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que crer, porque é por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível alcançar algo da parte de Deus. E quantas pessoas estão esperando um fruto de você? Né? Então, produzir frutos dignos de justiça, né? De arrependimento, frutos para a glória de Deus, que glorifique o nome do Senhor. Não seja uma árvore vazia, uma árvore que só tem aparência, só folhas, mas glorifica o nome do Senhor através dos frutos. Neemias capítulo 13, versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, traziam feixes que carregavam sobre o jumento, como também vinho, uvas e figos, e toda a caça de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimento. Então Neemias se revoltou contra aqueles que não guardavam o sábado, porque os judeus guardavam o sábado. Nós hoje não guardamos, mas os judeus guardavam o sábado naquele tempo. E eles praticavam algo que era errado. Eles faziam comércio no dia de proibição. Então, eles pensavam no lucro, eles pensavam em poder trabalhar, ganhar, desfrutar, sendo que era um dia de proibição, um dia que eles tinham que guardar ali como propósito diante de Deus. Né? Então, muitas pessoas hoje em dia, irmãos, só pensam em si, né? Só pensam no seu eu, só pensam no seu ego. Não pensam em fazer algo para a glória de Deus, para adorar o nome do Senhor, para glorificar a Deus. Não pensa em trabalhar para Jesus ou fazer algo para Jesus. Só pensa no seu eu, no seu ego, na sua vida financeira. Só pensa naquilo que ele quer somente ter lucro. Porque tem pessoas que só pensam no lucro, só pensam em possuir, só pensam em ter isso e ter aquilo, nada de errado em ter uma vida financeira, porque todos necessitamos de uma vida financeira, mas todos nós temos que tirar um tempo da nossa vida para Deus, irmão, para oração, para o jejum, para busca, para ir para a casa de Deus. Tem pessoas que entra ano e sai ano e não tiram um dia para ir à casa de Deus, para buscar ao Senhor. Não pensa em buscar a Deus, Tem pessoas que verdadeiramente não pode porque tem a necessidade do trabalho e trabalha no horário do culto, mas mesmo assim que ele não pode no horário do culto, ele pode num outro horário, dar um jeito de buscar a Deus, de estar na casa de Deus, na presença de Deus, porque nós necessitamos, irmão, precisamos tanto de Deus. A necessidade do ser humano a respeito a Deus é tão grande,
A nossa alma, ela sente uma sede imensa de Deus. E nós precisamos buscar ao Senhor. Porque se nós deixarmos se levar somente pelas coisas desta vida, somente pelas coisas diárias, pelo trabalho, pelos nossos deveres ou pelos nossos prazeres, a nossa alma vai se consumir dia após dia no fracasso. Porque a nossa alma precisa de Deus, necessita de Deus, né? Só há um jeito de nós nos preenchermos, é com a presença de Deus. E eu te convido a buscar a presença de Deus. Que você tenha esse desejo no coração de buscar o Senhor, buscar a face do Senhor continuamente, buscar a presença de Deus, procurar se revestir de Deus, do Espírito de Deus e procurar fazer a vontade do Senhor. Você tem os seus compromissos? Então faça, cumpra seus compromissos com a sua família, com o seu trabalho, com o seu emprego, com o seu patrão. Mas também não esqueça que você precisa ter um compromisso com Deus, que você precisa de Deus e necessita buscar ao Senhor. Busque a Deus enquanto é tempo, enquanto a oportunidade se chama hoje, porque os dias são tão maus, irmãos, e a nossa vida passa tão rapidamente. Se nós não buscarmos a Deus, o que será de nós, né? Nós temos, muitas das vezes, tanta desculpa diante do Senhor, mas que desculpa daremos por não buscar ao Senhor? Né? Que desculpa daremos por não crer nas suas promessas? Então, que você possa dar um espaço na sua vida para o Senhor. Né? Tirar um instante para você se revestir, para você orar, para você buscar, para você louvar ao Senhor e se encher da presença de Deus. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 13. A figueira já deu seu ciguinho, e as vides em flor exala o seu aroma. Levanta-te, amada minha, amiga minha, formosa minha, e vem. Então, Salomão fala assim, a figueira já deu os seus figuinhos. Então, já está cheio de figo na figueira. Os seus figuinhos, que estão ali cada dia crescendo, cada dia se formando. Então, você já deu fruto para Deus? Você procura dar frutos para o Senhor? A figueira já deu os seus figuinhos. Será que se Jesus for procurar figo em ti, ele vai encontrar? Será que há frutos? Há frutos. Irmãos, nós precisamos ter frutos na nossa vida. Não podemos ser uma vida vazia, somente de aparência, que as pessoas olham e vão ver ali algo, né, que lhe interessa, algo assim que seja exuberante, bonito, lindo. Mas e o fruto, que é o principal na nossa vida? Nós temos que produzir frutos dignos de justiça, dignos de arrependimento, né? Frutos de uma vida transformada, de uma vida diante de Deus, para que quando o Senhor olhar para nós não venhamos ser somente ali a aparência, porque tem pessoas que ele vive somente de aparência, né? Só demonstram uma coisa que na verdade não é. É somente uma fantasia, é somente uma ilusão, somente é uma coisa assim ilusória, uma coisa que parece que é, mas não é. Ele parece que tem fruto, mas na verdade não tem fruto nenhuma, porque a figueira, irmão, não é que nem a manga, né? Que de longe dá para ver. A figueira, ela esconde os seus frutos. Os seus frutos ficam dentro das suas folhas. Então, para se achar os figos, tem que procurar entre as folhas, né? Então, será que se alguém olhar para você, vai ver realmente que tem fruto ou só aparência? Porque o Senhor disse ali para, como se diz a palavra de Deus, o Senhor disse para Samuel, não atenta para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem, mas ele vê o coração. Então não olha só para a aparência, que é aquela cara, aquele rompante de que tem, de que é, de que faz, de que pode, mas na verdade não tem frutos.
né? Não seja uma árvore somente de aparência, que olha, só vê a beleza externa, mas interiormente não tem nada, é vazio, né? E se procurar, não acha nada que possa se alimentar, não acha nada que seja o fruto. Então, Jesus procura os frutos. E nós temos que conceder os frutos. A figueira, né? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que produzir os frutos. A figueira, ela tem que dar figo. Então, Jesus procura na minha vida, na sua vida. Não é só mostrar a aparência para os outros ver, para os outros admirarem, para os outros falarem, elogiarem, mas é realmente ter o fruto verdadeiro, o bom fruto. 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então, quando Ezequias adoeceu, aquela doença mortal, que ele pediu ao Senhor, e ele disse: Senhor, eu andei na minha integridade, na minha sinceridade, andei na sua presença. O Senhor mandou o profeta Isaías e disse para ele colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer, não ia viver. Ele virou para a parede, chorou, clamou ao Senhor, e o Senhor enviou Isaías para dizer que o Senhor estava acrescentando 15 anos à sua vida. E Isaías disse para ele colocar, vamos dizer que é a palavra de Deus, tomai uma pasta de figos e colocaram sobre a chaga. Aí quando colocaram aquela pasta de figo, ele foi curado, porque o Senhor o curou. Então, talvez você está sofrendo de alguma enfermidade, né? Mas assim como foi colocado esta pasta de figo como um remédio, né, para curar Ezequias, o Senhor tem a cura para a sua vida. O Senhor tem a libertação, porque o Senhor sabe como te curar. O Senhor sabe como realizar. Quem sabe o Senhor tem uma obra, uma chamada na sua vida. E quem sabe você tem sido atacado pela enfermidade. Mas o Senhor é aquele que, da mesma maneira que ele acrescentou os anos de vida de Ezequias e mandou que colocasse aquela pasta de figos, e assim ele foi curado. O Senhor sabe como te curar. O Senhor sabe como te libertar. O Senhor sabe como fazer a obra na sua vida. Mas não retenha o Espírito de Deus. E se dispõe a fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, eu um dia estive entrevada em cima de uma cama, com reumatismo no sangue. E assim como Ezequias, eu também virei para a parede e clamei ao Senhor e disse: meu Deus, se o Senhor tem um lugar para mim na sua obra, me cura, me liberta, e eu vou fazer a tua obra. E o Senhor me curou, o Senhor me libertou, e aqui estou para testificar a grandeza de Deus. Então, não sei qual a sua necessidade. Quem sabe você tem sido atingido por algum problema de enfermidade. Algo tem assolado a sua vida. Mas quem sabe Deus tem um propósito, um chamado contigo, e muitas das vezes você não entende esse chamado, e muitas das vezes você rejeita de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Mas, em nome de Jesus Cristo, toma uma posição de aceitar o chamado, de aceitar a vontade de Deus na sua vida, né? De ser essa figueira que vai produzir frutos para a glória de Deus. E o Senhor é aquele que tem poder de te curar. Porque assim foi comigo. O Senhor me deu a cura, me deu a libertação, para hoje eu estar aqui, anunciando quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão maravilhoso é o seu nome. Quem sabe você está passando por um vale de enfermidade, um vale difícil, assim como Ezequias. Então chora na presença de Deus e clama ao Senhor, busca a face dEle e peça que Ele venha te dar a libertação, porque Ele tem poder de te curar, Ele tem poder de te usar ainda muito nesta terra.
Isaías 34, versículo 4. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Então, como cai o figo da figueira, assim vão cair os figos quando a figueira ela for balançada. Nós estamos chegando, irmãos, ao tempo do fim. E quantas coisas que têm acontecido, muitas das vezes sacudindo a figueira, porque quantos figos apodrecidos, como aquela visão que teve Jeremias dos 2 cestos, o cesto do figo bom e o cesto do figo apodrecido. Então, aquele apodrecido, ele cai, ele não permanece. As lutas têm assolado na face da terra, irmãos. E não é fácil os dias que estamos atravessando das lutas, a figueira sendo balançada nos 4 cantos da terra, E vemos a dificuldade em que muitos enfrentam, porque aquele que quer servir a Deus, ele vai passar por dificuldade. Aquele que quer servir ao Senhor, quer viver uma vida casta diante de Deus, passa por tantas coisas, mas a figueira, ela é sacudida. Mas nós devemos permanecermos firme na figueira, firme em Cristo Jesus. Firme diante de Deus, porque é só o Senhor que pode nos fortalecer, para nós não cairmos. Porque quantos que têm caído, irmãos? A Bíblia fala assim, aquele que está em pé, cuide para não cair. Porque a mesma luta que um passa, quantos outros no mundo e na terra passam? Se nós olharmos, cada pessoa tem uma luta para contar, uma dificuldade, algo que muitas das vezes não está bem. Então, a figueira, ela é sacudida. Não tem esse, irmão, que não esteja passando por provação. Você pode conversar com quem você quiser, que vai falar que passa por isso, e passa por aquilo, e passa por aquilo outro, ou passa por uma aflição no lar, ou na família, ou no trabalho, ou com problemas de enfermidade, mas sempre tem uma luta, sempre tem uma dificuldade. Então a figueira sendo sacudida. Por quê, irmãos? Porque o Senhor precisa verdadeiramente, aqueles que são bons, ter uma separação daqueles que são ruins. Então, conforme vai sacudir a figueira, vai cair os frutos podres, vai cair. Então, permaneça, irmão. Não deixa se abalar pela luta. Não deixa se abalar, seja o que for que você estiver passando. Não se abale, mas permaneça firme. A Bíblia fala assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, ainda que a figueira ela venha sacudir, mas que você possa estar ali firme, irmãos, ligado em Jesus. Porque só Ele pode nos fortalecer, irmão. Só Ele pode nos dar essa estrutura de permanecer firme, mesmo diante das tentações, mesmo diante das dificuldades, dos problemas. Eu não sei o que você tem passado, mas seja o que for que você tem passado, isso não é motivo para você abandonar Jesus, para você perder a fé, para você sair da presença de Deus, não. Agora, mais do que nunca, você precisa estar firme, ligado na rocha, firme em Cristo Jesus, Por mais que seja sacudida essa figueira, porque o diabo, irmão, o que ele puder fazer para nos jogar para o chão, o que ele puder fazer para nós sermos abalados, ele vai fazer. Mas Jesus é aquele que nos livra, Jesus é aquele que nos guarda, Jesus é aquele que está cuidando de nós. Eu não sei o que você está passando, seja o que for que você estiver passando, coloca a sua confiança em Deus, coloca o seu pensamento em Deus. Deus, ele está em todo lugar, em todo momento, ele te vê, ele te contempla e ele sabe a sua aflição. Então, não se deixe abalar,
Seja qual for o rumor, seja qual for o motivo que estiver chacoalhando a figueira, quem sabe você fala assim, eu estou numa prensa, eu estou numa dificuldade, a figueira está chacoalhando, a minha vida está um terremoto, mas confia no Senhor, Orabassurianda Lamanai, porque só Deus pode fazer. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas Deus sabe. Eu não sei qual a sua prova, mas Deus sabe. Então creia nele. Acredita. Orabashuricana lamanai, porque Deus cuida, Deus zela. Deus é aquele que ama e Deus te ama. O amor de Deus é maior do que tudo. Eu não sei a tua necessidade, mas não se deixe se levar pela aflição. Quem sabe hoje você está chorando, hoje você está passando algo difícil, mas suporta, porque Deus vai te alcançar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, Deus vai entrar com providência, seja qual for o problema ou a necessidade. Ainda que as pessoas virem as costas, ainda que as pessoas abandonem, ainda que as pessoas rejeitem, mas o Senhor não te desampara, o Senhor não te abandona, o Senhor é aquele que cuida, porque o Senhor tem cuidado de ti. Então creia em Deus, que Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é socorro, presente na hora da angústia. Receba o abraço de Deus, o carinho de Deus, o conforto do Espírito Santo. Receba a presença de Deus na sua vida. Talvez você está sendo sacudido com problema, com necessidade, com dificuldade, com angústia, com aflição. Mas permaneça firme, constantemente no Senhor. Ore calamanaias, estemanabiastevia. Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Receba de Deus agora. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Sinta Deus confortando o seu coração. Sinta Deus fazendo por ti aquilo que ninguém pode fazer. Sinta o Senhor mudando a sua história, a sua situação. Sinta o Senhor acalmando o seu coração. Ore calabassuricanda lamanai. Ore machuricai. Que a mão de Deus te proteja. Que o Espírito de Deus te envolva. Ore calabassuricanda aramaste candaraia. Alamancho nevassai. Nerema suricai, receba aonde você está. O toque de Deus. Receba onde você está. As mãos de Deus sobre a sua vida, Lamanai. Receba um milagre agora, Labassuri canta. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Emande fácia, decai. Chemanduri minde andarama xerecai. Seja o que for que estiver sucedendo na tua vida, existe um Deus, existe um Senhor, existe um Deus Todo-Poderoso que faz maravilhas. Creia nele, creia no Senhor e tudo será restabelecido. Creia em Deus e Ele fará coisas grandes e firmes que tu não sabe. Alamachurianda, orebachuricanda alamanaia. Joel 1:7. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu a todos e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Então, quantos que vêm para arrancar tudo, para tirar tudo? Aqui diz assim, até o sarmento da figueira se embranqueceu, porque até a casca da figueira estavam arrancando. Que tem pessoa que é usado pelo diabo para tirar tudo que você tem. Vem mesmo para detonar. Mas o Senhor é aquele que está como um escudo forte a te proteger. Fez da minha vida uma assolação. Quem sabe você tem sofrido, por assolações, por calamidades, por problemas que têm machucado até o íntimo da alma. Aquilo que tem te feito sangrar no seu interior.
Mas eu não sei o que é que está mexendo aí com o seu interior, que está fazendo doer muito. Mas o Senhor é aquele que pode te curar. O Senhor é aquele que pode tirar essa dor do íntimo do seu coração. Porque não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. E tudo aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. A palavra do Senhor diz: haveria alguma coisa impossível para mim? Não há nada impossível para o Senhor. Alabassuri Candarai. A palavra de Deus fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar da minha mão. E agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir aquilo que Deus faz, ainda que muitos querem nos ver só no talo mesmo, né? Arrancando tudo, tirando tudo, querendo nos destruir. Aqui, coitada dessa figueira, até a casca estava tirando tudo, até os sarmentos estavam embranquecidos. Porque vem mesmo para machucar, vem para agredir. Mas o Senhor conhece o teu coração. Quem sabe você tem sido agredido pelo inimigo. Quem sabe o diabo usou alguém para te ferir, para te machucar, para fazer uma ferida exposta no seu coração, que está sangrando por alguma causa, algum motivo. Oh, mas o Senhor está aqui para curar, para libertar, porque o Senhor sabe tratar essa figueira. Por mais que queiram arrancar casca, por mais que queiram tirar o sarmento, por mais que queiram derrubar essa árvore, porque é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer te derrubar, o diabo quer fazer a sua vida virar um fracasso, o diabo quer te destruir. Mas o Senhor, Ele quer te fortalecer. O Senhor quer te sustentar. O Senhor quer te ajudar. Então, ainda que teu pai, tua mãe te desampare, o Senhor cuida de ti. Pode uma mãe esquecer tanto de um filho, do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse esquecer, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Então, o Senhor não esquece. O Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor é aquele que dá toda a assistência necessária para a sua vida. Fique em paz. Coloca a tua confiança no Senhor, porque Ele está cuidando de ti. Jeremias capítulo 8, versículo 13. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Então, Jeremias falando da apostasia do povo de Deus, o castigo que vinha sobre aqueles que viviam a vida longe da presença de Deus. Porque longe de Deus é só folha mesmo. Longe de Deus não tem como ter os figos, né? Não tem como ter o fruto. Para você obter os frutos da figueira, é na presença de Deus. É na presença de Deus. Você que está longe, corre, 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 bem rápido para a presença de Deus. Porque é na presença de Deus que vai ter os frutos. Longe de Deus é só folha, é só aparência, é só mentira, é só engano, é só disfarce, né? Corre para perto de Deus. Miqueias 4 e o versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, Miqueias profetizando da vocação do gentil, que cada um iria poder sentar debaixo da sua figueira. Porque debaixo da figueira, o que tem debaixo da figueira? Tem sombra, tem refrescor, tem momento de meditação, porque eles usavam muito assentar-se debaixo da figueira para conversar, para dialogar, para meditar na palavra do Senhor. Então, cada um
podia sentar debaixo da figueira para ter um momento ali de meditação, um momento de diálogo, né? Será que está faltando diálogo na sua vida? Você tem conversado, você tem dialogado? O diálogo é uma coisa tão importante na nossa vida, irmãos. É uma coisa que muitas das vezes está em extinção nos dias de hoje. As pessoas não querem dialogar, não se sentam mais debaixo da figueira para dialogar. E nos tempos da palavra de Deus, Miqueias fala que eles se sentavam debaixo da figueira. Ali eles podiam se reunir para conversar, para aprender da palavra, para dialogar, para meditar na palavra de Deus. Então, você tem conversado com quem? Com quem tem sido o seu diálogo? Ou você não tem diálogo com ninguém? Ou você tem conversado com Deus? Você tem conversado com quem? Com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos? Irmãos, é tão gostoso o diálogo. Nós, humanos, necessitamos dialogar. Muitas vezes no diálogo sai tanta coisa para fora, tanta coisa que fica arquivado lá dentro e a pessoa não consegue falar, porque hoje, muitas das vezes, as pessoas até se reúnem, mas se reúnem e não dialogam, não conseguem ter um diálogo, não conseguem conversar, nem entre amigos, nem entre irmãos, nem entre casais, nem entre pais e filhos. Muitas das vezes ali ficam que nem máquina, que nem robô, né? Estão todos juntos, mas estão longe, porque cada um está ali interessado em alguma coisa que está vendo tão distante, que não é ali estar aproveitando aquele momento de estar junto, de estar dialogando, de estar conversando. Quero perguntar para você: você sente falta de ter alguém para dialogar, de ter alguém para conversar? Fala a verdade, não é gostoso a gente poder abrir o coração, falar, dialogar, conversar, contar alguma coisa, desabafar, falar algo que estava dentro de nós, ter uma experiência. Então, Miqueias profetizou que debaixo da figueira eles tinham este momento espetacular de poder ali ter um momento de meditação, quando meditavam na palavra de Deus, tiravam um momento ali para buscar a Deus e também para se reunir e se dialogar, confraternizar. Mãe, dialoga com seus filhos. Filho, dialoga com a sua mãe, com seu pai. Mulher, dialoga com seu esposo. Esposo, dialoga com sua esposa. É tão lindo o diálogo, é tão lindo. Mas hoje, muitas das vezes, as pessoas sentem ali, né, uma coisa trancada dentro de si, uma incompatibilidade, que ninguém quer conversa com ninguém. Ah, fecha a boca, vai. Já falou demais, não quero te ouvir, agora estou ocupado, não tenho tempo para isso. É tão gostoso, irmão. Rir, conversar, falar. Está faltando isso nessa geração, né? Essa geração está deixando morrer o diálogo, né? Eu falar e você falar, outro falar e o outro falar, um conversar, o outro ouvir, o outro falar, expressar algo. Hoje em dia está uma coisa assim muito computadorizada, uma coisa assim muito assim eletronizada, uma coisa muito assim sem vida. Porque coisa gostosa a gente rir, a gente conversar, a gente. Era tão gostoso quando a gente podia estar reunidos, conversando, falando, algo que realmente fosse gostoso, maravilhoso. Até mesmo conversar coisas que muitas vezes a pessoa nem dá um valor, né? Ai, fazer uma gracinha, muitas das vezes falar uma coisa para o outro rir, mas é tão gostoso. O ser humano precisa disso. Ei, você tem essa figueira? Você tem essa figueira que você pode ter o diálogo debaixo dela? Se você não tem pessoas para se abrir, para conversar, para dialogar, você tem Jesus. Você pode, aos pés de Jesus, desabafar e contar. Por isso, eu te convido, quando você for orar, não fica aquela oração assim, ai,
eu aprendi isso e só tem que orar, aquela oração formulada, aquela oração cheia de tanta coisa, não. Vai conversar com Jesus como se conversa com um amigo e fala para ele, como se você estivesse contando para alguém, é assim, é assim, é assim, eu estou chateada, Jesus, eu estou muito triste, eu estou para baixo, eu não estou legal, hoje eu estou sentindo assim, hoje eu estou assim, não tem ninguém que conversa comigo, as pessoas nem querem me ouvir, não me dão crédito, mas sabe, Jesus, eu sei que o Senhor está me ouvindo, e conversa, né? Se abre com o Senhor. Miqueias profetizou, cada um tinha a sua figueira, e debaixo da figueira, ali ele podia ter o seu secreto com Deus, ele podia ter o seu diálogo, ele podia falar, ele podia conversar. Então, Deus pode preparar alguém para conversar. Quem sabe Deus te deu filhos, converse com seus filhos, né? Um esposo, ou esposa, o pai, a mãe, alguém. Nós precisamos, irmãos, ter esse contato. O ser humano precisa contato humano, calor humano. Nós não somos máquina, né? Que é só ali programou a máquina e aí fez a sua função. Nós não somos programados para ser máquina. Nós somos humanos. Então, nós precisamos de calor humano, nós precisamos de gente, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de rir, nós precisamos de conversar, até mesmo ter alguém para dar bronca, para receber bronca, para falar. É tão gostoso, é tão maravilhoso. E que o Espírito de Deus possa te envolver. E Deus possa fazer algo novo na sua vida. Que essa figueira você possa ter na sua vida. Para se assentar debaixo dela e ter um momento de diálogo, um momento de meditação. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Abacuque 3,17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque, né, que diz que é o profeta menor, mas ele não é menor. Ele foi um grande profeta. Menor porque o livro dele é curto, né? Mas ele profetizou que ainda que a figueira não floresça, que não tivesse fruto, porque muitas das vezes nós não vemos fruto, mas todavia eu vou me alegrar. Então, ainda que você não tenha motivo para se alegrar, você procura não ver o fruto, você procura não ver a flor, você procura não ter um mantimento, você procura tá faltando, não tem. Então, o que Abacuque quis dizer assim? Ainda que me esteja faltando alguma coisa, ainda que haja necessidade de alguma coisa, mas, todavia, isso não vai ser motivo de eu ficar cabeça baixa e eu ficar triste. Eu vou continuar me alegrando no Senhor, porque ainda que esteja faltando, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que vai preparar, o Senhor é aquele que vai fazer, e a minha fé está nele, porque ainda que eu não tenha agora, mas o Senhor ainda vai me dar, e eu ainda vou ter, em nome de Jesus. Então, Abacuque disse, ainda que não tenha, ainda que não floresça, ainda que não haja, mas o Senhor é o provedor, e o Senhor faz acontecer todas as coisas na nossa vida. Então, espera o tempo de Deus, espera a hora de Deus, espera o momento certo e você vai ver acontecer. Mateus 21, e o versículo 18 a 19. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folha. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Então Jesus foi procurar figo naquela figueira. Ele avistou a figueira e ele foi procurar. Mas não era tempo de figo. Mas Jesus foi procurar figo. Por que ele foi procurar figo? Porque ela estava cheia de folhas. E quando a figueira está com folha é porque tem figo. Porque as folhas escondem o figo. Então Jesus diz, tem
folha tem figo. Ele foi procurar o figo e não tinha figo. Era só aparência. Então, o que ele fez? Ele amaldiçoou. Então, muitas vezes as pessoas são assim, né? Tem aquela aparência da figueira cheia de folha, parecendo que tem fruto. Parece, mas na verdade não tem fruto. Jesus sabia que se tivesse folha, tinha fruto. Por isso que ele foi procurar, porque era dever daquela figueira produzir figo, sim. Porque se tinha folha, tinha que ter figo. Então, é nosso dever, irmão, de produzir, sim. Não só aparência, não só mostrar para os outros que é, não só mostrar que tem beleza, não só mostrar que tem isso ou que tem aquilo, mas realmente acontecer o fato de ter mesmo, de verdade. Então, Jesus não quer aparência. Tem pessoas que ele vive de aparência, ele mostra uma coisa que realmente ele não é. Ele mostra que ele é santo, ele mostra que ele é fiel, ele mostra que ele é obediente, ele mostra que ele está trabalhando para Jesus, mas realmente dentro dele não tem nada de fruto disso. Realmente ele não faz nada disso. É só uma tapiação, é só um engano, é só uma farsa. E Deus não quer farsa. Deus prefere que realmente fosse aquela figueira que não tivesse folha nenhuma. Tivesse ali somente os galhos e não tivesse nem folha, porque Jesus ia ver e Jesus ia se compadecer, ia fazer com que ela conseguisse produzir, né? Colocar ali um esterco, mandar chuva, mas aparência tinha até demais. Mas o que adiantava tanta aparência? Então não adianta você só mostrar uma coisa. Jesus realmente quer os frutos. Ele procura, ele exige que nós venhamos dar frutos. Mateus 7,16. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, é pelos frutos que se conhece. Jesus conhece pelos frutos. Então, você tem dado fruto? Jesus conhece. Não tem como viver de aparência, né? Viver somente pela aparência. O Senhor quer que você produza fruto. Que eu produza fruto. Só aparência para Deus não invoga nada. Abrolhos é planta espinhosa. Então, tem pessoas que ele só tem aparência. E aqui, Jesus disse assim, não se colhe uva dos espinheiros e nem figo dos abrolhos, né? O figo é tirado da figueira, não dos abrolhos. Então, pelo fruto se conhece que tipo de árvore que é. Marcos 13:28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está às portas. Então Israel era a figueira, o símbolo da figueira como Israel. E Jesus diz, presta atenção na figueira, né? Aprende essa parábola. Quando o ramo se torna tenro e brotam folhas, sabe que está próximo o verão. Então, quando está chegando o verão, começa a dar os frutos. A figueira dá fruto no final do verão e depois na primavera começa a brotar. Então, quando começa os brotos, aí sabe que logo vai ser o verão. Então, Jesus disse, esteja olhando a figueira, olhando para Israel. Quando vê os brotos, sabe que já está próximo. Então, tudo nos mostra que já está próximo. Está se aproximando a vinda do Senhor Jesus. Lucas 13, versículos 6-9. Ele dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, e disse o vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondi a ele e disse, Senhor, deixa esse ano até que eu escave, esterque, e se der fruto, ficará. Se não, mandarás cortar. Então, 3 anos que foi plantada aquela figueira.
fez tudo o que se podia fazer para aquela figueira produzir, mas nada de haver produção naquela figueira, nada de produção. Então, existe um tempo, irmãos, existe um tempo, porque o Senhor dá uma oportunidade, Ele dá um tempo. Durante aquele tempo é o tempo do arrependimento, é o tempo em que a pessoa ainda pode se arrepender, e a pessoa ainda pode se consertar, e a pessoa ainda pode voltar para a presença de Deus, a pessoa ainda pode se regenerar. Mas passando esse tempo, aí vem a punição. Não tem como. Então, a Bíblia fala que esta figueira, o Senhor contou essa parábola, ela não tinha dado fruto, e já 3 anos. Então, o nono, ele disse, pode cortar, porque não dá fruto, vai ocupar a terra inutilmente, vai ocupar espaço de outro que poderia produzir fruto. Mas a palavra de Deus fala que, e respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu escabe e estegue, e se der fruto ficará, senão o Senhor pode mandar cortar. Então a insistência de lutar para que ainda possa produzir algo. Então, aquele vinhanteiro, ele não quis destruir aquela figueira, e ele diz assim, não, eu vou ainda esforçar, fazer ainda alguma coisa, para ver se eu consigo obter que ela produza. Se, com todo o meu esforço, ela não der produção, aí então pode se cortar. Então o Espírito Santo é Ele que está insistindo com você. É o Espírito Santo que ainda está insistindo para que você dê uma produção, para que você ainda possa produzir o fruto de arrependimento diante de Deus, e você ainda possa ser uma figueira que produza bons frutos. Por isso o Espírito Santo, ele luta contigo para te levar até a presença de Deus, para que um dia não seja cortado. Porque se não se arrepender, e se não se humilhar, e se não se converter, vai ter um dia em que vai ser arrancado, né? Em que vai ser cortado, né? Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Mas oxalá que o Espírito de Deus possa fazer na sua vida produzir o fruto. Você possa ser uma árvore que venha produzir fruto de arrependimento, fruto de justiça, frutos para a glória de Deus. Lucas 19, versículo 3 a 4. E procura ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. Então Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era muito pequenininho, né, de pequena estatura, um anãozinho, e não conseguia ver quem era Jesus. Então o que ele fez? Ele correu e subiu uma figueira brava, cheia de espinho, para ver quem era Jesus. Então Zaqueu conseguiu subir a figueira brava, cheia de espinho, para ver quem era Jesus. Não é a figueira de figos, mas é a figueira brava. E muitos de nós, irmãos, temos que subir essa figueira brava para nós conseguir ver quem é Jesus. Porque muitas das vezes nós somos essa figueira brava, que muitas das vezes não quer produzir, que muitas das vezes só tem espinho, que muitas das vezes não quer nada com Deus. Mas Zaqueu, ele conseguiu subir e alcançar. E depois que ele subiu, ele teve que descer, porque não adianta subir, tem que descer. Tem que se humilhar, irmão. Quantas pessoas que não querem se humilhar, mas para se achegar diante de Deus, tem que se humilhar. João capítulo 1, versículo 48. Disse-lhe Natanael, de onde me conhece tu, Jesus? Respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira.
Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então Jesus disse a respeito de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dúvida. E Jesus, falando isso, Natanael disse: mas de onde me conhece tu, Jesus? E ele disse: eu te vi quando tu ainda estava debaixo da figueira. Quando Jesus revelou esse mistério, Natanael, ele creu no momento. E ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Porque Jesus revelou um segredo. Era normal das pessoas ficarem debaixo da figueira naquele tempo, para compartilhar, para meditar, para dialogar. Mas no caso de Natanael, foi um acontecimento diferente. É que Natanael, os historiadores dizem que ele tinha na faixa da idade de Jesus. E quando ele era criança e aconteceu aquela mortandade de 2 anos para baixo, ele também era um dos bebês, né? E aí a mãe dele correu debaixo da figueira para procurar se esconder para que ele não fosse morto. Então, quando Jesus disse: eu te vi, estando debaixo da figueira, Jesus revelou algo oculto. Jesus revelou um secreto dele com a mãe dele. Então, quer dizer, Jesus conhece o nosso secreto. Jesus conhece quem nós somos. Jesus conhece a nossa história. Jesus conhece a nossa vida. Eu quero dizer, Jesus te conhece. E Ele tem propósito contigo. Tiago 3, versículo 11 e 12. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Né? Então não é a videira que produz figo, porque a videira produz uvas. Né? Agora, o que é que produz figos? A figueira. Então não se mistura uma coisa com a outra. Né? Que essa palavra, Deus possa falar mais ao coração de cada um, que o Espírito Santo possa alcançar maior compreensão. Eu te convido para orar, vamos buscar a face do Senhor. Te agradeço você que entrou nessa live, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se você quiser fazer seu pedido de oração, amém? Vamos orar junto em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por este momento, Senhor, poder falar a tua palavra e transmitir ela como ela é, Senhor. Que ela possa ir ao encontro daquele que necessita. Senhor, visita esta família, visita este lar, visita esta casa, visita este pai, visita esta mãe, visita, Senhor, aquele que está necessitado, essa pessoa que está enferma, no leito da enfermidade, alcança com seu poder, ó Pai. Senhor, dê a vitória, Senhor, esta vida que tem uma causa na justiça, dê a vitória àquele que está passando por alguma necessidade, algum problema difícil, meu Pai. Tu és a solução. Repreenda todo laço, repreende todo mal e dá a vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que você tem procurado se esconder. Você se sente acusado por algo que você fez e você não tem cara mais. Você se sente assim, muito acusado. Né? E você procura se esconder. Você, quando vê certas pessoas, você se esconde. Você não consegue assim mais olhar para a cara das pessoas, porque algo dentro de você te condena e te acusa muito. O Espírito de Deus que te revela, manda dizer para você: confessa e abandona o pecado, que Deus vai te perdoar e que Deus vai te alcançar a vitória. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você viu aquela pessoa que você ama tanto
e você foi chorar escondido. E você chorou muito, porque você se sente muito acusado. E o Espírito de Deus diz para você: confessa o teu pecado e abandona o teu erro, que o Senhor vai te perdoar e vai te alcançar graça. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você procura sempre estar escondido, porque você tem medo daquilo que as pessoas vão dizer. Você tem medo daquilo que as pessoas vão falar. Você tem medo. E o medo que você tem está se tornando cada vez pior. E você não sabe mais como viver com este medo. O Senhor quer te dar uma grande libertação. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Esses dias você estava com tanto medo que você nem conseguiu dormir direito, né? Você passou mais acordado do que dormindo. Receba do Senhor, em nome de Jesus, a sua vitória. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma angústia tão grande dentro da sua casa, que você olha assim, você não tem prazer nenhum dentro da tua casa. Você olha assim e você pensa assim que é inútil tudo que você faz, que é inútil tudo para você. Você olha assim e você pensa: será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou fazendo papel de tolo? O que será? O que será da minha vida? O que será de mim? E vem tantos pensamentos malignos na tua cabeça. O Senhor quer repreender este mal, desfazer esse laço maligno na tua vida, e o Senhor quer entrar com providência. O Senhor está repreendendo uma obra de bruxaria na sua casa, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Esses dias você quase bebeu um copo preparado com veneno, mas o Senhor te deu um grande livramento. Receba de Deus, alabassuricano. Orebachore calamassuri calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem vontade de sair correndo nas ruas. Você tem vontade, assim, de correr, sair em desespero, desesperado. Porque te dá uma agonia, uma agitação, uma aflição, uma perturbação tão grande. E o Senhor está repreendendo este mal na sua vida. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuri candaramassuriana. Você até pediu para uma pessoa trancar a casa, esconder a chave, porque você não ia se responsabilizar, porque você estava muito mal. Receba do Senhor, alabassuriana. Em nome de Jesus, o Senhor é aquele que pode te libertar. O Senhor me revela uma pessoa que você fez um propósito com Deus, mas você perdeu a graça, porque você orou, você fez propósito, mas você não viu nada acontecer. E parece que a coisa piorou, complicou mais ainda. Mas o Senhor manda dizer para você que se você crer e buscar de verdade a face do Senhor, tirar essa mágoa, esse rancor do seu coração, o Senhor vai te responder e o Senhor vai te dar a vitória por completo. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem assim comido tanto doce, chupado tanta bala, e assim um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, que parece uma coisa assim fora do comum. Assim, você tem que estar assim, comendo doce, comendo doce, comendo doce, naquele desespero, aquela desesperação, que você fala: meu Deus, tem misericórdia, eu não sei onde eu vou parar. Estou parecendo formiga, né, para açúcar. Você parece que assim não se controla. E é todo momento, é todo instante ali. O Senhor, Ele está repreendendo este mal da sua vida. E o Senhor está te dando uma grande libertação e repreendendo uma ansiedade muito grande da tua vida. Receba do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você recebeu uma proposta de uma pessoa, e essa pessoa que fez a proposta para você falou para você abandonar tudo e seguir a esta pessoa, Alabassuri Canarai, e você quase caiu neste laço, mas você teve um sonho, e nesse sonho, seu filho vinha e te abraçava, e você acordou num desespero muito grande. O Senhor fala para você assim: vigia, vigia, porque o laço é muito grande. E se você cair nesse laço, você vai chorar amargamente. Receba do Senhor, Alamassurianda, Alamassuricandarai. O Senhor me revela pessoas que têm pedido ao Senhor
para que o Senhor venha abrir uma porta de trabalho, que o Senhor venha dar a vitória, que você já tem levado muitos currículos, você já tem feito de tudo, mas a porta não se abre de maneira nenhuma. O Senhor diz assim, que a vitória é tua. Se você crê, você pode receber pela fé, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sentido tanta ânsia, tudo aquilo que você come te dá aquele mal-estar e você acaba vomitando. Alamassuriando, o Senhor me revela uma infecção no seu estômago e o Senhor está te dando a libertação para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Já teve dias de você ficar sem comer, com medo de comer e vomitar. O Senhor está te dando a libertação. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você olha para dentro da sua casa e você fala, meu Deus, traz paz para o meu lar, porque eu não aguento mais viver esta vida de tanta guerra dentro de casa. O Senhor diz assim para você buscar o Senhor em oração, em jejum, buscar a presença de Deus na casa do Senhor, que o Senhor vai entrar com providência no seu lar. Receba, em nome de Jesus Cristo, a Labassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você sente a sua boca dormente. Tem hora assim que você sente travar a sua boca, até a sua língua endurece. O Senhor está dando um grande livramento e uma libertação, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que quase foi acidentada quando veio do seu trabalho. Você estava com a sua mente assim tão longe, que parecia que você não sabia nem aonde você estava. O Senhor te deu um grande livramento, Alabassuriana, e o Senhor disse que está repreendendo um esquecimento muito grande na sua mente. Receba em nome do Senhor Jesus. O Senhor me revela pessoas que você tem pedido em favor de pessoas da sua família, porque você precisa muito que Deus entre com providência. E o Senhor diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão juntamente comigo, orando assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o fim dos meus dias. Amém? Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você que tem estado comigo nessa live. Eu tenho orado por você que tem visto as lives, por você que é inscrito no meu canal no YouTube, você que ainda não é, se inscreva, veja os vídeos para que ele possa ir mais adiante em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.